Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter essa percepção. Olha só o que Paulo está falando, né? Primeiro, ele introduz uma pergunta retórica, né, da dúvida da igreja. Você vê que lá no começo, lá nos primeiros versículos, o que a gente leu? Ora, alguém poderia perguntar, na ressurreição, ou seja, é isso que a gente precisa entender, que na igreja do Novo Testamento, todo mundo sabia que na volta de Cristo haveria a ressurreição dos mortos. Tem a doutrina da ressurreição dos mortos, né? Era de conhecimento de todos, era de conhecimento, né, do senso comum, a existência do fato da ressurreição dos mortos. Por isso que ele pergunta, poxa, na ressurreição, é como se a igreja estivesse perguntando para Paulo, Paulo, na ressurreição, com que corpos nós vamos ver? Tem microfone aberto aí, viu? Raquel, fecha o teu microfone, querida. Valeu, obrigado. Né? Então, na ressurreição dos mortos, com que corpo nós vamos ver? Olha só. Então, é esse tema, ou o tema principal, o tema do qual não havia dúvida era o quê? Ressurreição dos mortos. Ou seja, né, o senso comum, a igreja era senso comum, era unanimidade, na época de Jesus, a doutrina da ressurreição dos mortos, ou seja, que um dia os mortos vão ressuscitar na vinda do Senhor Jesus. Isso era fato consumado, né? Isso era fato passivo, né? Ali naquele contexto. A dúvida que Paulo aqui em 1 Coríntios está argumentando é sobre o fato, bem, a gente vai ressuscitar, mas como nós vamos ressuscitar? Em que corpos? Qual a natureza? Qual o propósito dessa nova ressurreição? Está entendendo? É isso que Paulo ele está aqui orientando, ensinando a igreja. Vamos continuar, queridos? Né? E aí ele fala sobre a glória, né? A gente parou no... Vamos lá, 42. Ó. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 42. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha só. Então, Paulo está falando aqui que na ressurreição, nós vamos vai ser nos dado pelo poder de Deus um corpo que não é este corpo, que não é o corpo com esta essência, com esta natureza. Por quê? Porque esta natureza é uma natureza temporal, é uma natureza corruptível. Né? Ele aqui, do jeito que eu leio, ele fala de corpo natural, ou seja, é um corpo que ele é preso às leis naturais. Mas, meus amados, nós não vamos viver no mundo natural mais quando da vinda do Senhor Jesus. Nós vamos viver no mundo sobrenatural. Para que possamos viver no mundo sobrenatural, o nosso corpo não pode ser natural. É isso que Paulo está falando. Por isso que na ressurreição ele está dizendo aqui, olha, vocês estão com um corpo natural hoje, mas na ressurreição nós teremos um corpo sobrenatural. Então é importante a gente entender isso, queridos. Por quê? Porque esse fato ele ocorre exatamente na transição ou no contexto de Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Nós vamos provar isso. Vamos provar fazendo a conexão de 1 Coríntios capítulo 15
com Apocalipse capítulo 19 e 20. E nós vamos provar com Tessalonicenses, as duas cartas, também fazendo conexão junto com 1 Coríntios capítulo 15 e junto com Apocalipse 19 e 20. Então perceba que para a gente entender um tema abordado pela Bíblia, a gente tem que contextualizar esse tema nas diversas formas que ele foi abordado dentro da Bíblia, para a gente poder entender o contexto, porque senão a gente lê o tema separadamente, nos textos separados, e aí a gente tem um entendimento errado. Por isso que tem gente, por isso que existe alguns irmãos nossos que são pré-tribulacionistas, ou seja, eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá, vamos continuar lendo aí. Pois assim está escrito, eu estou lendo o verso 45 de 1 Coríntios capítulo 15. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, né? Psique, alma vivente. O último Adão é espírito, pneuma vivificante. Então há uma diferença. Ok? Há uma diferença. Na primeira geração, quando fomos gerados na primeira vez, quando nós nascemos de nossas mães, quando nossas mães nos trouxeram à luz, trouxeram dentro da realidade de Adão. Amém? Dentro da realidade de Adão, dentro da realidade natural. Só que quando nós somos regenerados espiritualmente através da nossa entrega ou da entrega de nossa vida para Jesus Cristo, há uma regeneração. Isso também é uma doutrina muito conhecida na igreja. A gente vai pregar, a gente vai ensinar isso no futuro, né? Para ir para a comunidade, a gente vai relembrar o que é regeneração, não os efeitos da regeneração. Mas a regeneração, que é uma doutrina bíblica muito extensamente abordada nos textos bíblicos, o que ela consiste? O que é regenerar? Regenerar nada mais é do que nascer de novo. O nascer de novo foi abordado por Jesus junto a Nicodemos em João capítulo 3. Ele falou assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, você jamais vai poder entrar no reino dos céus. E aí Nicodemos fala, poxa, mas como é que eu posso voltar ao ventre de minha mãe? Olha só. Ele estava pensando, o quê? Nascimento natural. Jesus estava falando de nascimento espiritual. Então, nascer de novo é exatamente isso. Ó. É o que diz o verso 45 de 1 Coríntios capítulo 15. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, é feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ok? Ou seja, Jesus Cristo, aquilo que Jesus faz em nossa vida nos habilita para a eternidade e não para a temporalidade. É isso que a gente precisa entender. Jesus nos habilita definitivamente para vivermos a eternidade, né? E como o homem é corpo, alma e espírito, ou seja, ele é triuno, ele é uma unidade trina, corpo, alma e espírito, no céu também, ou na nova terra e nos novos céus, né, feitos por Jesus, né, a gente vai ver isso no capítulo 21, né? Essa realidade, ela precisa ser transformada, ela precisa ser habilitada para viver também na eternidade. É isso que Paulo está dizendo. E ele vai dizer assim, ó, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual, ou seja, todos nós nascemos primeiro de forma natural. O nascimento espiritual, ele é nascido pelos efeitos da obra salvífica de Cristo. É isso que a gente precisa entender. Né? Nós só nascemos espiritualmente pelos efeitos da obra salvífica de Cristo. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem
é do céu, é celestial. Glória a Deus. Verso 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos, e como é o homem celestial, tais também são os celestiais. Verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos, né? Então, ó, vou reler o verso 50. Isto vos afirmo, meus irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Tá. Meus amados, Marlene, entenda. Marlene, seu microfone está ligado. Desliga seu microfone, Marlene. Isso. Está ligado ainda. Tá ligado ainda, mano. Obrigado. Então, do que Paulo está falando aqui, meu querido? Do que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo assim, ó, carne e sangue, temporalidade, corruptibilidade, o corpo natural, né? Não pode, ele não está habilitado, autorizado a herdar o reino dos céus. Ou seja, porque o reino dos céus, meu querido, é um reino espiritual, é um reino sobrenatural. Entendam isso. É isso que a gente precisa entender, querido. Ok? Você veja o zelo de Paulo, o cuidado do apóstolo em ensinar a igreja. Veja que ele gasta aqui, né? Ele se preocupa, ele dá uma ênfase aqui muito grande para que a igreja possa entender isso, né? E aí ele fala no 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, ou estaremos mortos, mas transformados seremos todos, ou seja, na vinda de Jesus, Paulo está dizendo isso aqui de forma muito clara, meus irmãos. Na vinda de Jesus, existirão crentes que já partiram, já dormiram, já estão mortos, e outros crentes que ainda vão estar vivos quando Jesus Cristo vier. Só que quando Jesus Cristo vier, quem está morto vai ressuscitar com o corpo transformado, e quem está vivo vai ser transformado. Vamos lá? Vamos continuar lendo? Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quanto este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até o 57. Então, amados, do que Paulo está falando aí? Paulo está falando da segunda vinda de Jesus. Ele está ensinando o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Amém, queridos? Mas, pastor, como é que a gente pode relacionar, como é que a gente pode ter certeza dessa localização histórica da segunda vinda de Jesus?
1 Coríntios capítulo 15, vamos agora a partir do verso 12. 1 Coríntios capítulo 15, e já entendemos o que é que vai acontecer. Vai existir um evento na última trombeta, veja que não é na primeira trombeta, é na última trombeta, né? Os mortos vão ressuscitar. Vamos lá, verso 12. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Opa! Qual era também outro grande problema da igreja de Corinto? A igreja de Corinto estava tendo um problema teológico ali. Alguns dentro da igreja de Corinto estavam afirmando o quê? Que não existe ressurreição dos mortos. E aí Paulo fala, poxa, mas Jesus Cristo não ressuscitou? Ora, se Jesus Cristo ressuscitou, como existe alguns dentre vós que estão negando, né, que negam a doutrina da ressurreição dos mortos. Olha só o que Paulo fala. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Ok, meus irmãos? Se não há ressurreição dos mortos, se vocês aí, é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, se vocês aí em Corinto estão dizendo que não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, olha só. Então, do que Paulo está falando aqui, queridos? Paulo está falando que o entendimento, é isso que a igreja precisa entender, porque isso é um evento escatológico, é um evento apocalíptico. A ressurreição dos mortos ela é um evento apocalíptico, ele é um evento escatológico importantíssimo. Tanto é que Paulo ele vai falar assim, olha, isso é uma doutrina muito importante. Porque se você não crê, se você não dá crédito, se você não confia, se você não crê na promessa de que um dia todos nós vamos ressuscitar com um corpo transformado, assim como Jesus Cristo também ressuscitou, é vã a nossa fé. Você está acreditando em quê? Se não há ressurreição dos mortos, se morreu, acabou, como muita gente diz, né? Como muita gente diz, existem inclusive pessoas ditas do mundo evangélico que acreditam na aniquilação da alma. Olha só que absurdo. Né? Em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que a alma do homem é aniquilada. Pelo contrário, a alma é eterna. Uma vez criada a alma do homem, ela é eterna. Né? Ela não morre com a morte física. A maior prova disso é que Paulo fala da doutrina da ressurreição. E a ressurreição não é o quê? Como nós lemos no primeiro texto, a partir do verso 35. A alma ressuscita? Não, a alma vive, meus irmãos. Quem é que ressuscita? O que estava natural e se transformou em espiritual? O corpo. A ressurreição é para o corpo, não é para a alma, meu. Amém, queridos? É isso que a gente precisa entender, irmão. A ressurreição não é para a alma, a ressurreição é para o corpo. Porque o corpo é que vai ser transformado. Ok? Vamos lá. Verso 18. E ainda mais, os que dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, pereceram. E se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se você enxerga, né? Se você enxerga a sua existência somente nesse plano terreno, você é muito infeliz. Eu não, meu irmão. Isso aqui é uma passagem, porque eu vou viver a eternidade com Cristo, e todos aqueles que acreditam em Cristo, que acreditam no Evangelho de Cristo, também viverão. É isso que Paulo está dizendo. Se você acredita que tua vida é só 80, 90 anos, cara, você deve ser muito infeliz. Amém, querido? Verso 20.
Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem, ou seja, primeiro a ressuscitar com o corpo transformado, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Visto que a morte física veio por um homem, mas a ressurreição física, a ressurreição do corpo também, né, veio por um homem. Ou seja, Adão trouxe a maldição do pecado. Jesus Cristo trouxe a bênção e a graça da salvação. E a bênção e a graça da salvação nos garantem a ressurreição. Ok? É isso aí que está dizendo a Bíblia? Vamos continuar? Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua o quê, meu irmão? Vinda. Vinda aí é parousia. Então vamos lá, meu irmão. Preste atenção aqui, você. Ei, preste atenção aqui. Então Paulo está no capítulo 15 dele todinho. Ele está falando de quê? Da vinda do Senhor Jesus e dos eventos que vão ocorrer por ocasião da sua vinda. A palavra aí usada no verso 23 é parousia. Então, Jesus, até o 23 aí, que eu acho que está bastante claro já. Então, meus irmãos, no verso 23, né, está esclarecido que todo esse contexto, o que é que Paulo está falando? Da ressurreição dos mortos, que os mortos vão ressuscitar, né? Que quando Jesus Cristo vier, parousia, ó, cada um, verso 23, quando é que isso vai acontecer? Ó, olha só, verso 23, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, meus irmãos, tem dificuldade de entender isso? Amém ou não? Quando é que vai haver a ressurreição dos mortos? Quando é que vai ocorrer? Desculpa. Quando é que vai ocorrer toda aquela transformação? Quando é que vai ocorrer, meu amado? Na parousia do Senhor Jesus. Ok? Ok? Tá claro isso aí? Tá claro, né? Então, Jesus Cristo vai vir. Aqueles que estão mortos vão ressuscitar, ok? E aqueles que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Não foi isso que a gente leu, meu irmão? Não foi isso que a gente leu? Amém ou não? Amém? Todo mundo concorda? Agora, vamos a uma pergunta. De que forma vai ocorrer essa parousia? Porque o assunto é parousia, é vinda do Senhor Jesus. Amém? Vamos agora. Então, vimos o que vai ocorrer na parousia, como vai se processar a ressurreição. Agora eu convido você a ler o mesmo tema em outro livro. O mesmo tema, vai ser abordado o mesmo tema em outro livro. Abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Amém? Todo mundo achou? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Pessoal da comunidade, achou? Amém? Então vamos lá. A partir do verso 13,
Vai lá para o verso 13. Veja que a gente acabou de ler sobre a parousia, sobre a ressurreição dos mortos, lá em 1 Coríntios capítulo 15. A gente viu o porquê, a gente viu Paulo explicando, né, que existem corpos espirituais, corpos celestiais. Paulo explicou tudo detalhadamente. E ele está falando, ele falou sobre trombeta, não falou lá, meu irmão? Vamos lá? Olha Paulo falando sobre o mesmo tema. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, com respeito aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, Paulo ele vai ensinar aqui alguns princípios para a igreja de Tessalonicenses. Por quê? Para que, em relação aos que morrem em Cristo, gente, quem morre em Cristo, a tristeza é pela saudade da pessoa, mas não pelo destino dela. Eu vou responder, eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu, porque eu não vi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia, né? A tristeza que nós temos quando um crente parte para a glória, não é, a tristeza é pela saudade da pessoa e não pelo destino dela, porque o destino dela é a glória. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor Jesus. É isso que Paulo está falando. Meu Deus, não tem dificuldade. Eu fico, como é que pode as pessoas quererem dissociar 1 Coríntios capítulo 15, né, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. São os mesmos eventos. Vamos continuar? Verso 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Ó, a mesma temática lá de 1 Coríntios capítulo 15. Ora, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram, os que dormem, ou os que morreram. Ora, verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, parousia do Senhor Jesus. Mesma palavra grega utilizada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Então, Paulo está falando lá, ó, em 1 Coríntios capítulo 15, né, sobre a vinda do Senhor Jesus e a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos mortos em Cristo. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. Ele fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, mas ele fala que a parousia, ele fala da mesma parousia e do mesmo evento aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ora, vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, ou até a parousia do Senhor Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, os que estão mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, que é a mesma trombeta lá de 1 Coríntios capítulo 15. O que vai acontecer depois que isso tudo ocorrer? Né? Descerá dos céus. Ou seja, descerá dos céus. Jesus Cristo vai descer dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, querido, você que está me ouvindo aí, console-se com essa palavra. Se você crê na palavra de Deus, é isso que vai acontecer contigo quando Jesus Cristo vier. Amém? Você vai ser levado para viver, nós vamos ser levados para viver com Jesus
para sempre com ele nos céus. Perceba que, ok? Perceba, então, que Paulo está falando a mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 15 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Amém? Ele está falando a mesma coisa. Ele está falando sobre a ressurreição dos mortos, ele está falando sobre a vinda de Jesus. Ele usa, inclusive, a mesma palavra, parousia, vinda do Senhor Jesus. Sim, pastor, mas, ok, entendi, né? Como é que vai ocorrer a vinda do Senhor Jesus? Entendi que na vinda do Senhor Jesus vão ter crentes que já morreram em Cristo, esses vão ressuscitar primeiro. Entendo e percebo que na vinda do Senhor Jesus vão ter crentes vivos que vão ser transformados. Não é isso que a palavra está dizendo? Amém, queridos? Não é isso que a palavra está dizendo? Na segunda vinda de Cristo, vão ter crentes mortos que vão ser ressuscitados com o corpo transformado. E vai ter crente vivo, vai ter crente vivo na o quê? Na vinda do Senhor Jesus. Na parousia do Senhor Jesus. Ok? Todos entenderam isso aí? Muito bem. Não tem o que entender, né, meu irmão? A Bíblia é muito clara. Agora, tem um outro tema aí que eu quero falar com vocês. Quando é que esses eventos vão ocorrer? Hã? Tem gente que acredita que a parousia vai ser um evento invisível, que ninguém vai ver, só os crentes vão ver, né? Que são os pré-tribulacionistas, principalmente o pessoal daquele filme, aquela série de filmes Deixados para Trás, né? Que é uma série pré-tribulacionista. Mas vamos ver o que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quando é que os eventos de 1 Coríntios e de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vão ocorrer? Quando é que os eventos de 1 Coríntios, capítulo 15, e 1 Coríntios, capítulo 4, vão ocorrer? Não, de acordo com nada, meu irmão. O que a Bíblia fala? Aqui se estuda a Bíblia. E aí eu desafio, né, a qualquer um aí a ler o que nós estamos lendo, a ler os textos que nós estamos lendo e pensar diferente da Bíblia. Porque não é pensar diferente do pastor Renato. Coitado de mim. Né? Eu não represento a verdade. Eu só sou anunciador desta verdade, porque quem representa a verdade, quem é a verdade em si, é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Ou seja, vamos lá, querido. Pô, sem invencionismo, né? Sem malabarismo teológico, do que Paulo está falando aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda, a palavra aí é parousia, a mesma palavra descrita em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 15. E ele vai dizer que, a respeito da vinda do Senhor Jesus, primeiro evento. Qual o segundo evento? E a nossa reunião com ele nós vos exortamos. Ou seja, dois eventos. Primeiro, a vinda do Senhor Jesus. Segundo,
nossa reunião com ele, essa reunião dos crentes com Jesus foi abordada aonde? 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4. A reunião com ele, nossa reunião. Então, Paulo vai dizer assim, gente, olha, em relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais, ou seja, que vocês não sejam tirados, ou não seja tirado de vocês esse conhecimento. Não seja tirado, não demovais da vossa mente, ou seja, não seja tirado, não seja removido de vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Você veja que Paulo, ele vai igualar a expressão dia do Senhor à parousia de Cristo. Na parousia de Cristo, ou no dia do Senhor, vão ocorrer todos aqueles eventos descritos em 1 Coríntios capítulo 15 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Ok? Verso 3. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não ocorrerá. Ou seja, isto o quê, meu irmão? Pois tem gente que lê a Bíblia, eu fico bobo, tem teólogo que lê a Bíblia, mas aí é a tal da caixinha, né, irmão? O cara, ele entra dentro da caixinha, e mesmo que a Bíblia desenhe para ele, a Bíblia aqui está desenhando. A Bíblia aqui está desenhando. Nem que ele desenhe, o cara ele não consegue acreditar. Mas é o quê? É a caixa, né, irmão? É a caixa. Não se liberta da caixa, é um problema sério. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? Olha só, meus irmãos, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto o quê? A parousia, o dia do Senhor, a nossa reunião com ele nos céus, não ocorrerá sem que primeiro aconteça o quê? Primeiro evento, apostasia. Segundo evento, vinda do anticristo. Opa! Então, primeiro tem a apostasia, depois vem o anticristo. E depois disso, vem a parousia do Senhor Jesus, que envolve o quê? O toque da última trombeta, a ressurreição dos mortos, né? E a nossa reunião com Jesus nos céus. Tem alguma dúvida, gente? Será que é necessário desenhar? Eu fico bobo, lógico. A comunidade não, a comunidade sabe disso. Eu estou falando isso para aqueles que me ouvem. Não fica chateado comigo, não. Né? É dois trabalhos, é ficar e desficar também. Porque a Bíblia é muito clara aqui, meu irmão. Paulo está dizendo aqui com todas as letras. Ok? E o negócio vai ficar mais claro ainda. Perceba. Verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, o anticristo ele só vai ser revelado na ocasião própria. Ocasião esta definida e determinada por Deus e não por ele. A gente tem que parar com esse negócio e ficar dando para o diabo poder que ele não tem. O Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor da história, aquele que sustenta o universo na palma de suas mãos é o próprio Deus.
Então, o anticristo ele vai se manifestar na ocasião própria. Mas que ocasião é essa? Ocasião determinada por Deus. Ok? Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Vinda, a palavra aí é parousia. Então, outro evento que vai ocorrer quando Jesus Cristo vier. Amém, Jesus? Amém, meus irmãos? Quando Jesus Cristo vier, está escrito aí, meu irmão. Meu Deus do céu. Verso 8. Então será de fato revelado o iníquo. Ou seja, o anticristo vai se revelar. Mas o que vai acontecer com ele? A quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, da sua parousia. Quando é que ocorre, meu irmão? Quando é que o anticristo é destruído? Quando é que o anticristo é julgado e sentenciado? Vai lá para Apocalipse capítulo 19, meu irmão. Ô, Jesus. Vai lá para Apocalipse capítulo 19. Vai comigo lá para o verso 19. Que a gente já estudou esse capítulo na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, é só assistir o vídeo. Nesse momento, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Quem é que está montado no cavalo branco, meu irmão? Jesus, a gente já viu. Jesus vem no início do capítulo 19. No entanto, a besta foi presa. O anticristo, o iníquo, foi preso. E com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos. Eu vou repetir. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, né? Todos os demais mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves do céu fartaram-se com a carne deles. Então, meus amados, aqui no Armagedon, que é o capítulo 19, a guerra do Armagedon, Jesus vence os exércitos liderados pelo anticristo, e é o que Paulo fala aqui. Quando Jesus Cristo vem no capítulo 19, vários eventos ocorrem no capítulo 19 e no capítulo 20, essa transição do 19 para o 20. Amém, queridos? Então, quando Jesus Cristo vier e ele derrota o anticristo, né? Quando Jesus Cristo vier e ele derrotar o anticristo, aí, né? Toda a vinda do Senhor Jesus, aí ocorre a nossa transformação, a nossa ressurreição, aquele que estava vivo foi ressuscitado e nós somos reunidos com ele nos céus e nós vencemos o anticristo. Gente, está muito claro isso aí. Olha só como é que o negócio fica. Agora volta lá para Tessalonicenses capítulo 2. Sabe qual é o grande barato da nossa escola bíblica de discipulado? Que é só Bíblia mesmo. É só Bíblia. Então, a gente já viu que o anticristo ele é derrotado, que a sua influência é destruída. Aonde? Apocalipse, capítulo 19. E ela é predita em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Né? Vamos lá?
Verso 9. Ora, o aparecimento. Querido, se você... Ora, o aparecimento. Essa palavra aparecimento, por isso que é importante também o estudo do grego, meu irmão. Por isso que é importante você ver as palavras, né? Você vê. Por isso que é importante a gente estudar, né, detalhadamente aquilo que a Bíblia diz. Olha, ora, o aparecimento. Aí você vai ver essa palavra aparecimento no grego é parousia. É parousia. Amém? Não sei se em outras versões aí pode estar escrito assim: ora, a vinda do iníquo. Ora, o aparecimento, a vinda do anticristo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Perceba que Paulo, quando ele usa a palavra parousia para o anticristo, ele está falando da vinda do anticristo. Quando o anticristo se manifestar, né? Como é que o anticristo vai se manifestar, gente? Vai ser de uma forma visível. Todos vão ver o anticristo, vão ou não vão? Todos vão ver o anticristo. Por quê? Porque a palavra parousia significa isso, manifestação visível. Então, na manifestação visível de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo se manifestar visivelmente na sua segunda vinda, o que é que vai acontecer? Porque é a mesma palavra utilizada em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e agora em Tessalonicenses capítulo 2 Tessalonicenses capítulo 3. É a mesma palavra, meus irmãos. Digo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, é a mesma palavra. Ou seja, quando Jesus Cristo vier visivelmente, né, como diz lá em Apocalipse, lá no capítulo 1, quando Jesus Cristo vier, todo olho verá, todo mundo vai ver, todo mundo vai ver a vinda do Senhor Jesus. Então não cabe, meu amado, não cabe. Eu lamento muito, né? Eu lamento muito, mas diante do que eu li, só nesses textos, tá, querido? Só nesses textos. A gente poderia explorar muitos outros textos, mas só nesses textos já mostra que não existe uma vinda secreta de Jesus. Nenhum lugar da Bíblia fala de um arrebatamento secreto, de um encontro secreto de Jesus com a sua igreja. Em nenhum momento é dito isso. Por quê? Porque Paulo fala que a vinda do Senhor Jesus só vai ocorrer depois da manifestação do anticristo. E o anticristo só vai ser destruído, só vai ser vencido por ocasião da vinda, ou seja, da parousia do Senhor Jesus. Então, se a parousia do Senhor Jesus significa a transformação daqueles que... a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação, logo depois, daqueles que estão vivos, como Paulo fala, né, nos textos que nós lemos anteriores. Ora, isso é silogismo, né? Isso é lógica. Se Paulo fala que vai ser assim, então, aqui, né, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo está dizendo que isso tudo só vai ocorrer na segunda vinda do Senhor Jesus, e na segunda vinda do Senhor Jesus, ele vai derrotar o anticristo. Só que o anticristo só é derrotado definitivamente em Apocalipse capítulo 19. E em Apocalipse capítulo 19, já é o final da grande tribulação. Conclui-se, então, o quê? Que a igreja só será arrebatada
depois da grande tribulação. Não tem dificuldade nisso, meus irmãos. A Bíblia é muito clara em falar isso. É só pegar esses três, colocar eles em paralelo, você vai ver que Paulo, João, né, falam da mesma coisa. Vou só terminar até o verso 12 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tá? De 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais prodígios de mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, meus amados, a gente precisa ter aí um discernimento muito grande, né? Para que nós não venhamos a acreditar em engano, a acreditar em equívocos. Tem muito crente acreditando em equívoco, né? Perceba que os acontecimentos de 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, são os mesmos acontecimentos. É o mesmo acontecimento retratado sobre ênfases diferentes. E este acontecimento, ele se profetiza, ele é profetizado em Apocalipse, capítulo 19 e capítulo 20. Ora, se é profetizado em capítulo 19 e capítulo 20, como nós vimos, porque o anticristo ele vai ser destruído na vinda do Senhor Jesus, e a vinda do Senhor Jesus é depois da grande tribulação, de acordo com o ensino de Paulo, de acordo com o ensino de João. Então, percebemos o quê? Percebemos que a igreja passará pela grande tribulação, mas vai vencer. Amém? Aliás, só somos vencedores, mais do que vencedores, por Jesus Cristo. Vamos ler o 20? Agora sim nós vamos entrar no 20, né? Que é o hoje, né? Mas eu entendo que ficou bem entendido isso aí, né? Ficou bem esclarecido isso aí. Então observei, Apocalipse capítulo 20, verso 1. Então observei que do céu, que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Olha só que coisa interessante. Então perceba, amados, que Jesus Cristo veio, ele desceu, né? Jesus Cristo veio, que ele jogou o anticristo e o falso profeta aonde? No inferno, que é o lago de fogo e enxofre. O inferno. Ah, pastor, mas... Não. Nós vamos estudar sobre estado intermediário, né? Na próxima aula, não perca, nós vamos estudar sobre estado intermediário. É um tema bastante debatido, bastante controverso, mas é importante que nós saibamos isso. Então, nós vamos estudar sobre estado intermediário, né, na próxima aula, para a gente poder entender isso aí. Mas o fato é, a revelação bíblica diz o seguinte, que o anticristo e o falso profeta, no capítulo 19, foram lançados no lago de fogo e enxofre, né? Vivos. Foram lançados como? Vivos. Ok? Foram lançados vivos lá. Tá ok? E no capítulo 20, né? Então, o anticristo e o falso profeta já estão no inferno. Satanás não. Satanás foi colocado num local, no abismo, né? Presos concorrentes, e essa prisão durou 1000 anos. 1000 anos. Ok? Essa prisão durou 1000 anos. Perceba que a gente... Olha só.
O planeta Terra ainda existe como nós conhecemos ele hoje, mas olha só o que está acontecendo. Agora, já tem pessoas ressuscitadas e transformadas, porque Jesus Cristo veio no capítulo 19. Né? E nós vamos ler, vamos continuar lendo. No 20 vai confirmar isso. Né? Então, nós temos pessoas na Terra vivas, com o corpo, né, ainda terreno, com o corpo ainda carnal, com o corpo ainda corruptível. Mas os cristãos já estão vivendo com um corpo incorruptível, com um corpo transformado. Quer ver? Olha só, vamos continuar lendo aí. Verso 3. Lançou no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Opa! Então, nós estamos vendo aqui o quê? Que na vinda do Senhor Jesus, né, os crentes vão ser ressuscitados, né? Os que estiverem vivos vão ser transformados, ok? E nós vamos reinar com Cristo 1000 anos, né? E ao contrário do que muitos ensinam, esses aí não são... não, esses são só judeus. Em lugar nenhum da Bíblia diz isso. Pelo contrário, abra aí em Apocalipse capítulo 7. Por isso, amados, que nós temos que ter esse conhecimento, né? Senão a gente é enrolado, senão a pessoa fala e... Olha, do verso... eu não vou ler, senão a gente vai perder muito, a gente vai dispor de muito tempo para explicar isso de novo. Eu já expliquei, vá assistir a aula lá, aulas anteriores. Apocalipse capítulo 7 vai mostrar o quê? Do 1 ao 8. Que judeus foram salvos. Só que vai ter uma grande multidão a partir do verso 9. Né? Então, verso 13. Então, um dos anciãos me indagou, ou seja, um dos anciãos perguntou a João, quem são e de onde vêm todos estes que são vestidos de branco com túnicas brancas? Eu respondi, meu senhor, tu sabes. Então ele afirmou, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no Cordeiro. Tá ok, mas eles são de que nação? Eles pertencem a que povo? Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Em seguida, olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Vou repetir. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, não são judeus, não. São pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, meus amados, no Apocalipse 19, 20, está relatando a vinda do Senhor Jesus, a ressurreição dos santos, e está dizendo que nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. É o que a Bíblia diz. E se a Bíblia fala isso, eu creio nisso. Não sei se você crê, mas eu creio. Vamos lá? Entretanto, os demais mortos, que mortos são esses, meus amados? Os mesmos mortos lá de Apocalipse, capítulo 19, verso 21. Aqueles que foram mortos na guerra do Amargedon,
os demais mortos que morreram durante toda a história humana e que não entregaram suas vidas para Jesus, os demais mortos, ou seja, aqueles que morreram na incredulidade, aqueles que aceitaram a marca da besta, aqueles que adoraram a besta, aqueles que morreram durante toda a história humana sem ter Cristo no coração, sem acreditar na promessa, sem entregar suas vidas para Jesus, todos os demais mortos. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Você vai lá para o grego, vamos lá para o grego, ver essa palavra primeira. Apocalipse, capítulo 20, verso 5. Esta é a primeira ressurreição, protos. Primeiro no tempo ou lugar, em alguma sucessão de coisas ou pessoas. Pô, meu irmão. Aí não tem como, né, meu irmão? Próton significa primeiro dentro de uma sucessão, dentro de uma ordem cronológica. Dentro de uma ordem cronológica, esta é a primeira ressurreição. Não tem outra ressurreição, meu irmão. Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição para dar corpo transformado, a primeira ressurreição para a transformação do corpo material para corpo espiritual é essa. E a Bíblia está dizendo que é a primeira dentro de uma sessão de fatos ou pessoas, é a primeira. Então, meu irmão, não tem conversa. Não tem conversa, meu irmão. Aí nego faz malabarismo teológico, dizendo, não, mas essa primeira é em 2 fases. Pô, aí é inventar demais. Aí é inventar demais, porque a Bíblia não fala isso, já demonstramos. Veja que eu só peguei Paulo e João, se eu pegar Jesus, fica pior ainda, que Jesus mostra isso aí, assim, de modo flagrante. Mas eu procurei verificar nas palavras gregas. Parousia significa a segunda vinda de Cristo, que vai ocorrer depois da grande tribulação. Então, esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, ela é reservada para quem? Para os santos, para os cristãos, para o povo de Deus. O povo de Deus vai ressuscitar na primeira ressurreição, vai ter os seus corpos transformados e nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Pastor, como é que vai se processar isso? Não sei. Quando a gente chegar lá, a gente pergunta para ele, né? Mas ele está dizendo que vai acontecer isso, então vai acontecer isso. Verso 6. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, não tem lugar algum sobre eles, não tem poder algum sobre eles, digo. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Amém, querido? Dê um glória a Deus. Louve ao Senhor, sabe por quê? Porque você vai reinar com ele. A gente está sofrendo, a gente vai sofrer perseguição, irmãos nossos vão ser decapitados, irmãos nossos vão morrer de fome porque não vão conseguir comprar ou vender, porque não vão ter a marca, vão rejeitar a marca. Mas sabe o que vai acontecer? Nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Reinaremos. E depois desses 1000 anos, aí a gente vai viver com ele nos novos céus e nova terra. É isso que nos aguarda. Amém, querido? Então, se alegre com isso, como Paulo diz lá, né? Se alegre, consolem-se com isso. Pastor, a vida está difícil para a gente, está difícil, mas vai melhorar muito. Tenha certeza disso, né? E esse mundo vai passar, mas nós viveremos com Cristo 1000 anos. Verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Interessante, né, gente? Olha só. Completou-se os 1000 anos.
Satanás será solto em sua prisão. Pergunto eu, quem é que prendeu Satanás? Foi Deus, né? Um anjo do Senhor foi lá e prendeu Satanás. E quem, senhora, se Satanás foi preso por Deus, ele vai ser solto por quem? Por Deus. Então, meu irmão, quem comanda a história é Deus. Quem comanda a história é Deus. Acredite você ou não, quem comanda esta história é Deus. Né? Toda a história humana, ela é comandada por Deus. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Megog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos. A cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, meus amados, para quem acredita que morreu, acabou, cuidado. Não esqueça que o anticristo, o falso profeta, eram homens guiados por Satanás, homens regidos por Satanás, homens, né, tutorados por Satanás. Mas são homens, como eu e você. E perceba que eles estão no inferno, que é a segunda morte, né? A Bíblia diz aqui, né? Confinados lá, junto com a besta. E lá eles vão ser atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, meu irmão, quem ensina? Oh, meu Deus do céu. Quem ensina que o inferno é temporário, né? Precisa ler mais a Bíblia. Quem ensina que não existe inferno, precisa ler mais a Bíblia. Quem ensina, né, o aniquilamento da alma, precisa ler mais a Bíblia. Aliás, porque não entende nada, inclusive de antropologia, né, que é a ciência que estuda o homem, né? Então, meus irmãos, a Bíblia é muito clara. A sentença para quem vai para o inferno é ser atormentado dia e noite para todo sempre. Não sou eu que estou dizendo, meu irmão, é a Bíblia. Verso 10 do capítulo 20 de Apocalipse. Verso 11. Então, em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiam da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades. Por isso que a gente vai estudar, meus irmãos, estado intermediário. E a morte e o Hades, não é o lago de fogo e enxofre, é o Hades. Entregaram os mortos que haviam nele. E um por um foi julgado, de acordo com o que havia sido feito. Então, a morte e o Hades, ou seja, a morte e o Hades, foram atirados no lago de fogo. Olha só. Ou seja, o lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Opa! Então, o lago de fogo, meu irmão,
é a segunda morte. E a segunda morte não significa a aniquilação da alma, e sim ser atormentado dia e noite para todo sempre, porque é isso que acontece no lago de fogo. Amém ou não? Não é isso que a gente está vendo na Bíblia? E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ponto. Então, amados, perceba que aí encerra-se a história da humanidade como nós a conhecemos hoje. Aí encerra-se. Capítulo 20 encerra a conversa aí. Tá? Diabo já está no inferno, anticristo já está no inferno, falso profeta já está no inferno, todo mundo que tinha que ir para o inferno já foi para o inferno, né? Por quê? Porque já ocorreu a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para os santos. A primeira ressurreição é para mim e para você. Vou repetir, porque eu acho que eu não vi glória a Deus, não vi aleluia, não vi ninguém falando isso. A primeira ressurreição é para mim e para você. É a primeira ressurreição. Para reinar. Segunda ressurreição, não. Segunda ressurreição é para julgamento. Segunda ressurreição é para julgamento. Segunda ressurreição, né? É para aqueles que não entregaram suas vidas para Jesus. Amados, a Bíblia, ela é maravilhosa, porque ela nos dá essa esperança. Essa esperança. Amém, queridos? É essa esperança. É por isso que eu quero que você entenda isso, né? Perceba que o Hades e a morte, eu acho que isso é interessante. Veja que o mar entregou os mortos que jaziam nele. A morte e o Hades entregaram os mortos que haviam nele. Veja que a morte e o Hades aqui, né, são entidades do mundo espiritual, do mundo sobrenatural. Esse Hades é um lugar sobrenatural. A gente vai estudar sobre isso quando a gente estudar na aula que vem sobre estado intermediário. Não perca. Informações importantíssimas para a gente poder entender melhor isso aqui. Mas é fácil entender que toda a estrutura, isso que é interessante, meus amados, toda a estrutura espiritual ligada à morte, ela foi aniquilada, ela foi jogada no lago de fogo que arde em enxofre, quando Jesus Cristo, quando do julgamento do grande trono branco. Então, o julgamento do grande trono branco, ele é um evento fantástico. Por quê? Porque ele faz uma separação histórica. É isso que a gente precisa entender. O mundo como nós conhecemos hoje, ele termina com o julgamento do trono grande branco. E um outro mundo começa, uma outra realidade histórica começa, uma outra realidade vai começar com o capítulo 21, mas vai ficar para as próximas aulas, porque o tempo urge, infelizmente, a gente tem que terminar nossa aula, porque a gente ainda está sobre o tempo, a gente ainda está vivendo na dimensão temporal, e a dimensão temporal tem um troço chamado relógio, e o relógio não para. Que vocês possam ser abençoados, que eu tenho certeza que essa aula foi extremamente esclarecedora, e eu quero fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo. Consolem-se com essas palavras. Alegrem-se. Pastor, vamos sofrer? Sim, vamos sofrer, mas um dia, e esse dia está perto, nós estaremos com Jesus por toda a eternidade, viveremos com ele, reinaremos com ele, né? Veremos o julgamento das nações e, nas próximas aulas, nós vamos conhecer o lugar onde nós vamos morar. Nas próximas aulas, não nessa próxima aula, não esqueça, próxima aula estado intermediário, mas nas próximas aulas, novos céus e nova terra. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a sua vida. Você tenha um domingo maravilhoso. Você que vai nos assistir,
né? Que você tenha uma noite, um dia, uma tarde maravilhosa, em nome de Jesus, né? Deus possa te abençoar. Comunidade, um abraço. Vocês tenham um domingo abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau.